Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valdir Souza e nesta oportunidade nós estaremos comentando a lição de número 5 deste que é o último trimestre deste ano, o ano de 2014, que tem como tema Mefibosete e o milagre da restituição e da honra. Quando observamos a vida de Mefibosete, logo surgem algumas perguntas, surgem algumas dúvidas e alguns comentários sobre este personagem que, sem dúvida nenhuma, é alvo, foi e sempre será alvo não só de pregações, como também de ensino da palavra de Deus. Mefibosete, a história nos revela que ele era filho de Jonatas. Jonatas era um dos filhos do rei Saul. E neste tópico de número 1, nós estaremos trabalhando um pouco sobre a biografia ou sobre a vida de Mefibosete. Claro que ao observarmos a história de Mefibosete, nós temos que recordar a história de Israel juntamente no período em que a guerra entre Israel e os filisteus. E quando notamos esse período, percebemos que algumas tragédias aconteceram ao redor de Mefibosete, ou algumas percas que Mefibosete teve no decorrer da sua vida. A primeira perca foi a perca do seu pai. Jonatas, o seu pai, foi morto no mesmo dia em que Saul, o seu avô, também faleceu pelas mãos dos filisteus. A segunda perca que Mefibosete teve foi a perca também envolvendo a sua saúde, pois quando Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade e após a morte, constatada a morte de seu pai, a ama, a mulher que cuidava dele, rapidamente, sabendo a notícia, pega Mefibosete e ao tentar escapar, fugir rapidamente, deixa ou faz com que Mefibosete caia. Ao cair, ele torna-se um homem, uma criança, aliás, com problema nas suas pernas, porque ficou coxo. E ao ter esta informação, ao ter este problema, dificultaria algumas coisas da sua vida. Além dessa segunda perca, também Mefibosete teve a perca também do seu reino, pois além de ter perdido o seu pai, sendo o seu pai um dos legítimos ou legítimo sucessor do trono de Israel, automaticamente Mefibosete estava ali também perdendo o seu reino. E a última perca, ou uma das últimas percas que Mefibosete teve na sua vida, foi também perder os seus bens, porque além de perder o seu pai, perder a saúde e, claro, também perdendo o reino que caberia a ele, ele também, ao ser cuidado por Ziba conquistou ou alcançou de uma forma ilícita todos os bens dele e da sua família. Percebemos aqui, no tópico de número 1, percas terríveis na vida de Mefibosete. E quando observamos até este ponto, nós poderíamos constatar que realmente Mefibosete nasceu para sofrer, ou nasceu com algumas tragédias sendo destinadas à sua vida. Porém, ao observarmos o final da vida de Mefibosete, nós vamos constatar que a vida dele não seria daquela forma, pois, apesar de indo morar em Lodebar, que literalmente significa um deserto, um lugar de adversidades, um lugar de provações, praticamente haveria de passar por momentos difíceis. Porém, nesses momentos difíceis, nós percebemos que em meio a todas essas adversidades, Mefibosete, ele também foi alcançado e confortado pela poderosa promessa de Deus para a sua vida. Promessa de Deus que alcançou a vida dele e fez com que Mefibosete tornasse um dos símbolos e, claro, um dos alvos do milagre de Deus no Antigo Testamento. Quando destacamos o tópico de número 2, aonde Mefibosete,
estar no deserto, é interessante que mesmo em o deserto, ou no deserto em que Mefibosete estava, nós percebemos algumas situações difíceis. Além de passar por adversidades, além de passar por situações difíceis, nós percebemos que Mefibosete, ele vai receber uma visita que poderia e que mudou toda a história da sua vida. Mefibosete esquecido, deixado, além de estar passando por este problema, chega até a sua casa alguns guardas do rei, alguns oficiais de Davi. Mefibosete, por ser um dos únicos sobreviventes da família de Saul, ele achava que a visita daqueles oficiais seria para matá-lo, seria para acabar de vez com toda a expectativa ou, quem sabe, algum lampejo de esperança na vida de Mefibosete. Porém, para surpresa de Mefibosete, aqueles guardas não foram para matá-lo. Aqueles guardas não foram para prender e nem, ao menos, trazer para Mefibosete uma palavra de juízo ou uma sentença de juízo. Mas é interessante que, ao aplicarmos esse texto para as nossas vidas, nós vamos perceber que quando o rei envia os seus mensageiros, ou quando o próprio rei traz sobre nós uma palavra, não é para nos amaldiçoar, é para nos abençoar. Mefibosete achava que a palavra do rei para a vida dele seria de morte, mas a palavra do rei para Mefibosete era uma palavra de vida e uma palavra de esperança. Por que Mefibosete achava que até então, aquele momento da sua vida, seria um momento de extrema angústia e, claro, de tristeza? Porque Mefibosete tinha uma visão errada dele, só que a visão de Mefibosete tinha sobre a sua vida e tinha sobre o seu contexto, ao analisar todos os fatos, era uma visão que ele tinha dele mesmo. Porém, quando percebemos alguns outros personagens, nós vamos perceber que sobre Mefibosete tinha 4 visões importantíssimas, porque o seu nome, Mefibosete, mas também conhecido como Meribaal, que significa lutador do Senhor. Este termo vai implicar para Mefibosete em 4 grandes visões. Primeiro, a visão que o seu pai tinha sobre ele. A visão de Jonatas para Mefibosete, o projeto de seu pai para o seu filho, era um projeto de vitória, era um projeto de um homem que seria um lutador e vencedor. Mas tinha uma segunda visão, e esta visão é uma visão que muitos homens têm ao decorrer da sua vida em relação à igreja e a alguns homens que estão nesta jornada. A visão de Ziba. Ziba, aquele homem que, quando chegou diante do rei Davi, dizia que existia ainda um filho de Saul, que era Mefibosete, e que tinha algumas imperfeições, tinha algumas características negativas, como, por exemplo, ele era aleijado de ambos os pés e morava ainda em Lodebar. A visão de Ziba representa e nos ensina a visão de alguém que é impossibilitado, a visão de alguém que é excluído. Mas graças a Deus que a visão de Ziba, ou a palavra de Ziba, não é a palavra final. A palavra final, ela vem daquele que é Senhor, daquele que é o construtor, daquele que é o criador de todas as coisas, o Senhor Deus. A visão que Mefibosete tinha dele mesmo era uma visão em que considerava-se um cão morto, alguém que não tinha perspectiva, que não tinha expectativa, que para ele tanto faz como tanto fez. É aquela pessoa que não tem nenhuma projeção da vida. Mas a última visão que Mefibosete é alvo é a visão do rei Davi. A visão de Davi era uma visão de que Mefibosete era um príncipe, e como um príncipe ele precisava ser honrado. E aplicando para as nossas vidas, a visão de Deus para as nossas vidas é a melhor. A visão de Deus para as nossas vidas é a mais interessante,
porque é Deus quem nos conhece, é Deus que conhece o nosso passado, o nosso presente, e é Deus que tem para nós um futuro de bênção e um futuro de glória, porque Ele mesmo diz na sua palavra que os pensamentos e os caminhos que Deus tem para nós são os melhores. E quando percebemos agora, no tópico de número 3, agora, Jerusalém, quando Mefibosete sai do deserto, ele vai agora para Jerusalém. Jerusalém, o lugar dos príncipes de Deus. Claro que vemos nesse tópico Mefibosete saindo de uma situação difícil, porque o deserto é um período de provação, deserto representa um período de adversidades, de tribulações que todos nós temos e teremos que passar um dia. Mas ao observarmos esta verdade, neste tópico, nós aprendemos 3 grandes lições sobre Mefibosete, saindo do deserto e indo até Jerusalém. A primeira é que Deus deseja honrar e mudar a história de seus filhos. É interessante que não foi Mefibosete que foi atrás do rei Davi. Não foi Mefibosete que correu atrás de uma bênção para o rei, apesar de Davi e o seu pai Jonatas terem feito uma aliança. Sabemos que Mefibosete praticamente não sabia desta aliança, mas nós vemos algo extraordinário. Ao aplicarmos para as nossas vidas, claro que todos nós que servimos a Deus, um dia nós levantamos a mão, abrimos o nosso coração e aceitamos o propósito de Deus na nossa vida. Porém, na realidade bíblica, não foi nós que fomos atrás de Deus. Deus é que foi atrás de nós. Não fomos nós que procuramos Deus. Deus é que nos procurou e que nos achou e nos encontrou. E aqui nós encontramos essa grande verdade. Deus é quem procura o seu povo. Deus é quem procura o homem para mudar, para transformar a história da vida. E Mefibosete é um desses grandes exemplos do homem e da humanidade que foi encontrado por Deus. A segunda verdade sobre esse tópico é que a graça de Deus, ela é surpreendente. Vejamos, analisamos, Mefibosete ao chegar agora em Jerusalém e ao assentar à mesa do rei Davi, ao lado dos seus filhos, ao lado dos seus oficiais, ao lado do comandante Joabe, imagine todos estes homens, todos esses oficiais olhando para um homem coxo, olhando para um aleijado, olhando para um deficiente, e quem sabe pensando, este homem vai sentar ao lado do rei, este homem vai sentar ao nosso lado, um lugar de honra, um lugar de comunhão, um lugar de fraternidade. Mas é assim que Deus se revela. Em meio às improbabilidades da vida, em meio às impossibilidades da vida, Mefibosete, quem sabe em um dos seus menores ou maiores sonhos, nunca haveria sonhado o que deveria ou o que estaria acontecendo naquele momento. Mas Deus o surpreendeu. Deus é especialista em nos surpreender. E quem sabe neste momento, Deus possa estar falando com você e dizendo a você neste momento que Ele ainda surpreende e ainda tem capacidade para nos surpreender. E a terceira e última verdade sobre o tópico 3 é que a bondade de Deus é excepcional. Imagine agora Mefibosete em Lodebar, um local onde o fracasso era notório. Lodebar, um lugar onde o desânimo era nitidamente visto. O local onde provas e mais provas eram sempre o roteiro e a vida de Mefibosete. Agora ele sai de uma situação dessa, ele sai de uma cidade, ele sai de condições a esta e agora é colocado na cidade de Jerusalém. Jerusalém, que nesse contexto histórico e contexto também bíblico, nos revela que agora Mefibosete não estaria mais fadado ao fracasso, porque a vitória chegou na vida dele. Mefibosete não estaria mais fadado ao desânimo, porque o ânimo agora fora restaurado, porque diante do rei,
não do rei Davi, mas diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Cristo, o ânimo ele é notório e é cotidiano na sua vida. Agora, no lugar de provas excessivas, de tribulações, de adversidades, agora Mefibosete vai gozar das bênçãos de Davi e aplicando para as nossas vidas, nós estamos gozando das bênçãos de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Estas são, aliás, algumas informações que nós, professores da Escola Bíblica Dominical, estaremos aplicando agora nesse próximo domingo, explicando a lição de número 5. Que Deus possa continuar nos abençoando e nos usando em o nome de Jesus. Amém.